Cara, eu tô genuinamente cansado. A real é essa. E esse cansaço, obviamente, tem a ver aqui com o Fluminense. O Fluminense perdeu mais uma vez. O Fluminense perdeu mais um clássico. O Fluminense fez uma partida ridícula mais uma vez. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, são 2h42 da manhã. Eu fui ao jogo, né? Fui ao estádio Newton Santos. Tivemos um problema lá de credenciamento, enfim, o funcionário da CBF barrou a nossa entrada. Eu expliquei isso lá na abertura da jornada, enfim, não acho que cabe em ficar rendendo aqui, a não ser que isso volte a acontecer. Mas fui lá pra casa do Lessa, né? A gente fez a transmissão lá da casa do Lessa. E, cara, eu falei pro Lessa ao final do pós-jogo, falei, cara, a gente tava com muita fome, né? Que não tinha comido. E aí eu falei com o Lessa, falei, cara, eu tô extremamente cansado. Fazer jogo assim longe do estádio me deixa mais cansado do que o jogo do estádio, né? Porque você não tem ali a torcida, enfim, você não tá ali no clima total do jogo. E eu falei com o Lessa logo depois também, falei, cara, e ver esse time do Fluminense jogando. E aí eu vou usar esses primeiros momentos aqui de análise pocket, eu nem tenho feito isso mais, mas eu vou utilizá-los aqui pra, só como um desabafo, cara. Uma das coisas que eu tenho aprendido como narrador, né? Sou fã de narração desde, pô, que eu me entendo por gente. Mas quando você vai fazendo, você vai aprendendo também algumas coisas, assim. E eu faço uma parada também que é muito nova, né? Que é esse negócio de narrar só para um time. Você já existia aí narrar para o Rio de Janeiro e tal, mas narrar identificado totalmente com o time. E, cara, às vezes é difícil porque se o Fluminense empata o jogo de hoje e vira em 2 minutos, é uma virada histórica, é emocionante, é absurda. Mas é um jogo horroroso ainda, não mudou esse lado. A atuação continuaria sendo horrorosa. E, cara, eu tenho me forçado por várias vezes, quem acompanha o jogo com a minha narração sabe disso. Falava, não, a gente vai empatar, cara. De tentar ali colocar um ânimo, colocar um desejo a mais e tal, de falar um otimismo a mais, mas chega a hora dentro do jogo que você fala, cara, não dá. E esse Fluminense tá nesse nível. É um time que eu falei isso no pós-jogo, acho que vale repetir aqui. É um time que a gente olha e a gente não vê nada. E aí, esse nada, a gente tá falando de disposição, aquilo que às vezes a gente via, o Fluminense em todo jogo corria mais do que o adversário. Ultimamente, em todo jogo é difícil a gente escolher o jogo em que a gente correu mais do que o adversário, em que a gente parecia mais ligado, em que a gente parecia desejar mais a vitória. Uma coisa que foi muito falada ao longo do ano e que eu acho que foi perdendo força é a de todo adversário entra mais forte contra o Fluminense. Todo adversário quer ganhar do Fluminense. E eu concordo com essa frase no geral. O Fluminense é o atual campeão da América, todo adversário quer mais, quer muita vitória, etc. Só que assim, a gente não pode utilizar isso como muleta para um cenário de todos os adversários querem a vitória mais do que o Fluminense. Eles podem querer muito, ganhar mais do Fluminense do que de outros adversários, mas eles não podem querer ganhar, ter mais vontade de ganhar do que o próprio Fluminense. E por vezes parece isso. No jogo contra o Juventude e até alguns outros jogos, a gente falou ali já aqui de desinteresse do time. Desculpa, não tem como fazer isso no clássico contra o Botafogo tendo perdido as últimas 4. Esse elenco do Fluminense perdeu 5 vezes seguidas para o Botafogo. 5. Esse mesmo elenco. Pega a escalação do primeiro jogo de derrotas do Fluminense para o Botafogo. Ó, 2023, o Campeonato Carioca, o famoso jogo do pênalti do Calegari. A escalação desse jogo era a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, aí o Calegari jogou na lateral esquerda, né? Manuel e Nino. André, só não jogou hoje porque estava lesionado. Paulo Henrique Ganso, Martinelli, Iago Felipe, John Arias e Germancano. Iago Felipe e Nino são os dois jogadores que não estão mais no Fluminense. Esse elenco perdeu 5 vezes para o Botafogo. No banco ainda tinha o Guga, que entrou, o Felipe Melo, que não jogou essa partida de hoje, ainda tinha o Keno e o Lima. Keno, que não jogou essa partida de hoje. Esse elenco está
com o carimbo dessa vergonha. E o que eu acho mais absurdo é que parece não ligar, cara. Eles parecem que não estão ligando. Só que parece que não estão ligando dentro de campo. Aí o Diniz vai na coletiva e fala bem assim, não, no treino a gente acerta esse tipo de jogada e no jogo a gente erra. Então, assim, se você não está conseguindo levar o que acontece no treino para dentro do jogo, o problema está onde? Está na concentração dos jogadores? O Fluminense se desconcentra e por isso o Bastos sobe sozinho dentro da área? É desconcentração do Martinelli? O Fluminense com essa marcação mista, com o Martinelli marcando homem a homem, o zagueiro do Botafogo, ainda assim ele subindo sozinho, e o Marlon, que deveria estar marcando e atacando a bola, não conseguindo chegar até a bola porque o Martinelli está na frente dele. E por isso ele nem salta para disputar. E esse buraco entre os dois zagueiros? Manuel e Marlon correndo atrás o tempo inteiro do Júnior Santos. O quão absurdo é isso? O Júnior Santos, o Botafogo só não saiu com um placar com a vitória garantida do primeiro tempo, não teve a vitória garantida mais cedo, porque o Júnior Santos perdeu 2 gols na cara. Um deles igual lá o lance do... Até falei na hora pro Lessa, falei, cara, pareceu o Cássio contra o Diogo Souza lá em 2012 no Corinthians e Vasco. É desesperador, cara. O Fluminense não criou chance. Ah, não, teve a cabeçada do Marquinhos. O Marquinhos parece, meu amigo, a voz que clama no deserto. Jogada foi toda dele lá, um passe na esquerda, o Marcelo cruzou e cabeceou na trave. A gente quase abriu o placar. E isso, quando eu falo aqui na vitória, é que é importante falar. Às vezes o resultado do futebol ele não está alinhado com o desempenho com a tua atuação. Não quer dizer que não seja merecedor da vitória. O Fluminense hoje, se tivesse feito um gol, seria merecedor da vitória, especialmente por conta de Fábio. O quanto que o Fábio fez de defesa, gente. E eu ainda tenho que ler maluco, delirante, porque o Fábio errou um lance com o pé lá contra o Juventude, falar que o Fábio tem que ir pro banco. Olha o tamanho do delírio de quem fala um negócio desse. Se o Fábio é o goleiro que é e tá errando tanto com os pés, o problema é de quem tá dando a bola nos pés do Fábio. E não do Fábio ir pro banco. O time do Fluminense hoje tentou uma coisa diferente. O Keno tá fora, enfim, falaram ali que ele não vinha treinando, falaram em virose, falaram que ele treinou a semana, enfim. Ficou um negócio ali dito pelo não dito, porque o próprio Fluminense não anunciou nada. E eu tenho seguido com essa lógica do Fluminense. Se o Fluminense não avisa que o jogador está lesionado e não avisa que o jogador está poupado, é por opção técnica até que se diga ao contrário. O Fluminense não avisou nada. Poupou também o Felipe Melo. Na frente, sem o Keno e sem o John Arias, que está com a seleção, o Marquinhos foi adiantado e do outro lado, quem jogou? Ninguém. O Fluminense foi com o John Kennedy. John Kennedy e Germancano, assim, vamos lá. A gente primeiro precisa falar sobre o Germancano. Vamos primeiro falar sobre o John Kennedy, que fica na ordem mais lógica. A partida do John Kennedy foi ruim. O John Kennedy, ele vem com partidas ruins o ano inteiro. Você fala, pô, Gabriel, mas ele fez 2 gols nos últimos 3 jogos lá, agora, né, antes dessa partida. Sim, fez gols, mas isso não necessariamente quer dizer que se você retirar o gol, que é muito importante, se você retirar o gol, não sobra muita coisa mais de certo do John Kennedy dentro daquelas partidas. E o que se esperava, e que eu mesmo falei aqui, eu espero que o gol sirva como ânimo para o John Kennedy conseguir uma regularidade de boas atuações, ou até mesmo de gols. A dificuldade de quando você não joga tão bem, mas você faz um gol e de você manter essa regularidade é que você precisa de gol direto. E não saem muitos gols no futebol. O Fluminense hoje, por exemplo, não fez. Então o John Kennedy ele vem numa sequência onde ele perde muito a posse de bola, onde a gente vê muito o John Kennedy no mano a mano. E aí, assim, e a gente não vê o John Kennedy com chance de finalizar, porque o time não cria. Aí é um problema não dele, é um problema do time. E jogando ao lado do Germancano, existe um problema que eu acho que já aconteceu com o Lelê e já aconteceu com o John Kennedy. E esse problema vai estourar no Germancano. Como ele corre muito e ele tem esse desenvolvimento físico, e é um cara muito de aparecer no espaço certo, mas para aparecer no espaço certo, esse espaço precisa estar vazio. O Germancano não joga muito bem tendo um outro centroavante junto com ele. Não funciona. Funciona, vai lá, num determinado momento, como eu já falei, inclusive já fiz vídeo de análise tática aqui do jogo contra a LDU, de como ele puxa a marcação, o John Kennedy fica mais livre, o John Arias pinga na área e tal, aparece lá dentro. Enfim, talvez nesse sentido sim. Mas mais especificamente, no dia a dia, né, no jogo normal, toda vez que se colocam o John Kennedy ou o Lelê ali ao lado do Germancano, ele some do jogo. E sumiu mais uma vez. Só apareceu justamente dando carrinho, travando bolas no campo de defesa.
E aí você anula o seu melhor centroavante. E o outro centroavante não tá jogando bem. Matou teu ataque. Ah, não. Mas dá para municiar um pouco mais. Os dois não foram municiados. Por quê? Porque o time do Fluminense estava com o Marquinhos aberto numa ponta, o Lima por várias vezes saindo, mas ficando ainda muito para saída de bola, ele e o Martinelli, e o Marcelo aberto na outra ponta. Fazia com que o Fluminense fosse um time, o Manuel abria mais para a esquerda, fosse um time extremamente vulnerável pelo meio, para contra-ataques e armações rápidas do Botafogo, e por outro lado não criasse nada porque o Ganso se escondeu do jogo. O Ganso que vem fazendo um ano bom até agora. Eu sou crítico em algumas partidas do Ganso, mas tem que dizer, ele faz um ano bom até agora. Quando você tira o Paulo Henrique Ganso do time, você percebe a diferença que ele faz no Fluminense. Mas a partida contra o Botafogo, ele se escondeu em campo, estava muito mais preocupado em dar trombadas no Luiz Henrique para desestabilizar o jogador do Botafogo do que necessariamente em jogar bola. Sumiu da partida. E aí o Fluminense tinha um buraco no meio de campo, dois pontas que a bola chegavam para eles e só voltavam para o campo de defesa, e os dois centroavantes que, sumidos tecnicamente, quando recebiam a bola em mano a mano, principalmente o John Kennedy em mano a mano, perdiam e não eram municiados para finalizar. Ou seja, o jogo estava à feição de um Botafogo que gostava de atacar por dentro. A gente viu o Tiquinho Soares fazendo pivô, mas principalmente o Júnior Santos passando por ali. Que o Diniz falou, esse ponto eu vou elogiar o Diniz na coletiva. O Diniz falou bem. O Fluminense tomou um gol de bola aérea nesse jogo, mas poderia ter tomado um gol de várias outras formas. Foi coincidência ter tomado gol de bola aérea. Eu não diria coincidência, né? Eu diria que foi uma recorrência. O Fluminense tomou o gol de bola aérea e poderia ter tomado também de outras formas. Mas perdeu para o Botafogo merecendo perder. Uma equipe que não é espetacular. Esse time do Botafogo, ele me lembra um pouquinho o time do Bahia. É um time que desenvolve, que joga e que o time está tornando esses jogadores um pouco acima até do que eles têm de nível técnico mesmo. Mas aonde que a gente viu isso? No Fluminense de 2022. Alguns jogadores daquele Fluminense jogaram mais naquele campeonato do que jogaram na carreira. E um time normalmente faz isso. O time, o grupo, um faz o outro subir. E o time do Fluminense, neste momento, parece que não dá liga. A gente, querendo ou não, vai ter... Eu vou até abrir aqui, eu vou aproveitar para fazer o merchan da Flash Score, falando o seguinte, vou botar aqui do lado. Um print com as estatísticas do jogo, primeiro, tá? Perceba como o Fluminense tinha a bola, rodava a bola para o campo de defesa, e etc, 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 mas na hora H, os chutes no gol foram todos do Botafogo, as defesas do goleiro foram todas do Fluminense, e a gente não viu o John praticamente suar a camisa. Enfim, essas estatísticas se encontram lá no Flashscore, o aplicativo. Vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o download. E aí entra a minha outra preocupação, que é, olha como está a tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é 16º, com 8 jogos e 6 pontos. O Fluminense pode ser ultrapassado por Criciúma, que tem 1 ponto a menos e 5 jogos, 3 jogos a menos. Ou seja, o Criciúma vai ter 3 jogos aí. Se ele empatar, ele passa o Fluminense. Em 3 jogos, se ele empatar um, ele passa o Fluminense. E o Fluminense entra no Z4. E o Cuiabá tem 1 jogo a menos e 2 pontos a menos. E aí, nesse caso do Cuiabá, se ele ganhar esse jogo, na teoria que ele tem a menos, ele ultrapassa o Fluminense. Ou seja, o Fluminense virtualmente, né, não está na prática, mas dá para encarar quase que como uma zona de rebaixamento. E a gente vai precisar falar disso ao longo do ano, cara. A merda é essa. Eu não quero ter que jogar Libertadores em agosto pensando se eu posso ou não poupar jogador do Campeonato Brasileiro. O desespero maior é esse. A gente precisa falar sobre rebaixamento. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.